ainda se trabalha, né, com a preocupação em fazer a estabilização da estrutura para que se possa acessar a fuselagem, o corpo principal da aeronave, e assim acessar os corpos das vítimas. A Avenida das Hortênsias prejudicado por conta do estreitamento com que se permite fazer a passagem, e a Prefeitura de Gramado anuncia hoje grau aqui de normalidade, as dificuldades de deslocamentos já são sentidas, então há essa preocupação de evitar maiores transtornos. Mais uma vez, me solidarizar com a família, né, uma dor imensa que afeta certamente a família dessas vítimas, mas que também abala, né, a todos nós aqui no Estado e na Serra Gaúcha. Eu vou passar a palavra ao delegado Gustavo Barcelos, que pode trazer mais informações sobre essa identificação, né, das pessoas que foram vítimas no acidente e que compunham, que estavam presentes nessa aeronave. Por favor, delegado. Olá, como referido pelo senhor governador, nós, a partir de uma força-tarefa que nós criamos no momento em que tomamos conhecimento dos fatos, nós conseguimos a identificação da família, né, das vítimas, e essa identificação, evidentemente, que ainda vai precisar passar para a questão da perícia, mas, ao que tudo indica, né, nós temos as 10 vítimas que estavam na aeronave, a família do senhor Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi, né, esposa, 3 filhos, a irmã, né, o cunhado, a sogra e 2 crianças. Em princípio, são essas as vítimas fatais desse lamentável fato. Temos também, como o governador colocou, a identificação das pessoas que foram atingidas em terra, que restaram feridas, como já referido, 2 em estado grave e outras 10 em atendimento. E, a partir de agora, com os trabalhos periciais sendo realizados, com a identificação completa, apurar, por parte da Polícia Civil, né, todas as circunstâncias que envolvem esse lamentável episódio, e dizer também que, paralelamente à investigação da Polícia Civil, também vai se desenvolver uma investigação da CENIPA, né, e as 2 investigações são independentes, cada uma com um foco, e, enfim, esperamos o quanto antes termos um completo esclarecimento relacionado a esse lamentável evento. Pedir ao perito Valmor Gomes que possa dar um pouco mais de informações sobre o trabalho que a perícia faz nesse momento no local, por favor. Boa tarde. Eu represento o Instituto Geral de Perícias. Nós estamos trabalhando nesse evento em 2 frentes de trabalho. Uma de DVI, que é a identificação das vítimas. Estamos fazendo todo o levantamento possível e aguardando também as questões de retirada de alguns elementos estruturais para que possa ser feito o trabalho com maior segurança. Estamos com uma frente da Divisão de Engenharia de Porto Alegre. Estamos com um equipamento scanner 3D para fazer todo o levantamento possível para subsidiar da melhor forma a delegacia, a Polícia Civil na solução deste inquérito, né, para que possa atingir o melhor resultado. Infelizmente, é uma tragédia, sabemos disso,
mas estamos impondo todos os esforços possíveis. São 3 equipes, 2 de Porto Alegre, mais uma de Novo Hamburgo, que veio apoiar a cidade de Gramado. Muito obrigado, querido Valmor Gomes. Destacar a presença do prefeito de Gramado, já nos acompanha aqui, prefeito Nestor Tissot. Quero destacar também que os diversos hóspedes da pousada que foi atingido já foram também encaminhados para serem realocados em outras pousadas e hotéis. Aqui houve uma mobilização nessa direção também para atender essas pessoas que tiveram que evacuar o local e serem hospedadas naturalmente em outros locais. Então, em síntese, né, tivemos aí esta confirmação de que esta aeronave, em que o proprietário estaria pilotando com a sua família, tinha 10 passageiros, incluindo crianças, jovens. Nós tivemos 17 pessoas com atendimentos por terem sido atingidas em solo, 12 permanecem em atendimento, 2 delas em estado grave e uma sendo transferida para Porto Alegre. A perícia faz o trabalho, como disse aqui, do escaneamento e também da identificação para confirmação, né, das vítimas. O Corpo de Bombeiros segue atuando também, monitorando, né, os impactos no local, e inclusive por conta de preocupação com vazamentos de combustível, enfim, o que há de material inflamável na localidade, acompanhando com um apoio que está viabilizado junto à Petrobras também, de uma equipe para este monitoramento, mas, em princípio, sob condições tranquilas. Há uma liberação parcial da rodovia. O município encaminhou a suspensão das atividades festivas do Natal Luz hoje, inclusive em função do luto, que naturalmente, e o choque que acontece na cidade, mas também por conta das condições de realização do evento, em função do impacto, né, logístico que esse acidente ocasiona. Mais uma vez, destacar aqui um abraço mais afetuoso à família, que certamente sofre muito no dia de hoje, deixar as nossas orações para que Deus possa confortar os corações de cada um e desejar, né, o mais pronto restabelecimento àquelas pessoas que estão sendo atendidas hoje nos hospitais. Perguntas? Rádio Caxias, governador, sentimentos a todas as autoridades também estão nesse grupo. Já se sabe, governador, alguma situação em relação às causas? Por favor. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Thales, Rádio Caxias e autoridades aqui presentes. Em relação a esse impacto, já se tem tribulações da fonte de pesquisa em relação às consequências desse acidente? Ou ainda é muito cedo? O que o senhor pode falar nesse caso? Bom, nós não temos nenhuma condição de falar sobre razões e condições técnicas aqui. Esse é um trabalho que especialmente está sob a condição do CENIPA, né, que é o órgão responsável por esta investigação. Já está em campo com técnicos para a análise das condições que levaram ao acidente. O que sabemos é que a aeronave decolou do aeroporto de Canela às 9h12, em condições climáticas que não eram as melhores, mas mesmo os estudos e os especialistas é que poderão dizer melhor sobre se as condições eram propícias ou favoráveis ou possíveis para o voo ou não. Essa é uma investigação que acontece e que merece melhor rigor técnico para poder ser dado quais foram as condições em que o acidente aconteceu. Tem informação que já estão conosco, os técnicos do CENIPA já estão fazendo, já estão na área fazendo as primeiras análises e, como foi dito, né, são conduzidos a investigação do CENIPA, há uma investigação da Polícia Civil, né, que tem focos distintos, não é sobre as questões de aviação propriamente, a Polícia Civil se debruça sobre o acidente, né, e o IGP, todo esse escaneamento, as condições da área, vão dar também
material que será utilizado para a análise das condições em que o acidente se deu, inclusive para o CENIPA. Mas as condições em que o acidente aconteceu, elas só virão com o tempo na análise técnica pelos órgãos responsáveis. Governador Lucas Abate da Rádio Gaúcha, estamos ao vivo também, para saber se foi possível fazer uma varredura total no local e descartar outras vítimas em solo, além das que já foram resgatadas. Acho que o Corpo de Bombeiros aqui pode falar, Coronel Maurício, sobre justamente o primeiro atendimento que foi feito, o contato com os responsáveis pela pousada e esse esforço de poder identificar onde houvesse pessoas precisando de atendimento é feito pelo Corpo de Bombeiros. Eu passo a palavra ao Coronel Maurício. Olá, o Corpo de Bombeiros fez o primeiro atendimento com 3 viaturas. Nós tivemos 2 viaturas de Gramado, 2 caminhões de Gramado e um caminhão de Canela, que deram esse primeiro atendimento. Uma das nossas preocupações de início era justamente a ocupação da pousada. Nós conseguimos retirar as pessoas que estavam lá, retirar uma das vítimas que está em estado grave também, foi atendida, levada até o hospital do SAMU, foi retirada pelas nossas condições. Havia fogo no interior da pousada, mais ainda na loja, né, mas havia bastante quantidade de fogo na pousada, e essa varredura no interior da pousada foi feita na totalidade. Nós não tivemos acesso total ainda aonde está a aeronave, justamente porque tem uma estrutura metálica pesada, bem considerável acima dela. Nós vamos ter que remover toda essa estrutura com auxílio de eletroescavadeiras, com auxílio de equipamento pesado, que a Prefeitura Municipal está nos apoiando. Então, logo a perícia nos liberar desse escaneamento que eles estão fazendo, o Corpo de Bombeiros vai atuar com guarnições ali para combater incêndios se porventura acontecer e também para a gente descartar qualquer outra possibilidade de vítima local. E não há notícia de nenhuma demanda por desaparecidos nesse momento, né? O que sugere que não há nenhuma outra vítima que não se tenha conhecimento. Giovanni, Ubra TV e Rádio Mix FM. Ainda sobre as vítimas em terra, a gente já tem informações melhores sobre o estado delas e o perfil. Temos jovens, idosos, crianças. O delegado pode nos trazer esse perfil, né? Acho que sem necessitar tratar de nomes, mas a gente tem algum perfil aqui justamente das pessoas que foram atingidas. Nós temos em atendimento hóspedes da pousada que foi atingida, enfim, turistas, né? Idades de 33, 31, 55, enfim, todas as idades e de várias localidades, né? De vários estados. Essas são as vítimas que nós temos a identificação por parte da Polícia Civil e que são as vítimas que até o momento, né, como disse o governador, nós não temos nenhuma pessoa desaparecida, né, não tivemos nenhuma demanda, enfim, de familiares ou qualquer informação por outro meio de mais alguém, né, que possa ter sido atingido. Então são essas as vítimas. Posso dizer que as 2 pessoas que estão em estado mais grave são 2 mulheres ao redor de 50 anos, né, que foram atingidas e que têm graus de queimadura mais severos e que estão sendo, nesse momento, atendidas, né, uma delas sendo transportada para o HPS de Porto Alegre. Eu tenho informação que a outra para o Hospital Cristo Redentor. A informação me chega pela Secretaria de Saúde. Governador, boa tarde a todos, Isadora da CNN. Você falou em 3 filhos, né? 3 filhos desse empresário. Eram crianças também ou eram só? O delegado tem essas informações. Nós ainda estamos apurando, por meio do Gabinete de Inteligência da Polícia Civil, junto à Polícia Civil de São Paulo. Nós não temos a qualificação completa, né, com as idades, mas, em princípio, as filhas do casal seriam adolescentes, né, ou pré-adolescentes. Mas as idades nós ainda estamos apurando. Boa tarde,
autoridades, o governador Eduardo Leite, para atender a gente nessa coletiva. Se sabe sobre a rota desse avião? Bom, ele decolou e partiu do aeroporto de Canela, mas ele estava indo para onde? Ele fazia uma parada em Porto Alegre, em Florianópolis, para Jundiaí, em São Paulo. Tivemos algumas informações durante a manhã. O que se sabe sobre isso agora? Quem pode trazer essa informação aqui, mas a informação que é Jundiaí, na verdade, o destino do avião, né? Seria sem paradas. O avião teria autonomia para fazer esse voo, mas insisto, né? Plano de voo e outras condições do acidente, especialmente os órgãos responsáveis pela aviação, é que poderão trazer mais detalhes. Boa tarde a todos, todas. Governador, claro que todo mundo fica no sentido até pela época, pela proximidade. Se o senhor puder dizer, e também o delegado, como que estão outras pessoas próximas a esse que estiveram em contato, né, naturalmente, e que o governo também do Rio Grande, a gente veio, infelizmente, né, governador, do nosso maio, dessa tragédia, e agora fechar o ano assim, como é que fica um pouco assim, triste e salvo? Obrigado. Bom, um ano difícil para os gaúchos, naturalmente. Nós estamos em franco processo de recuperação, de superação dos desafios de um ano que machucou a muita gente, inclusive aqui, né? Gramado também foi atingida, né? A cidade está em condições de atender os turistas, é importante mencionar isso, proporciona um belíssimo evento de Natal, que naturalmente fica, né, entristecido neste momento por conta desse episódio, que choca a todos. Mesmo, né, claro, seguramente a família daqueles que foram atingidos, ou as famílias e amigos, mais uma vez o nosso abraço, mas a cidade também sente, né, as pessoas ficam impactadas, o Estado, né, pelo que sofreu ao longo do ano também, né, num evento como esse, tem um pouco do sentimento de que é uma dor que se prolonga, uma ferida que ainda está sendo cicatrizada, mas... Não, são de São Paulo, as vítimas são de São Paulo. Mas vieram, né, desfrutar de momentos no nosso estado para reunir a sua família na Serra Gaúcha, que é um lugar que acolhe tão bem as famílias, que proporciona momentos de muita alegria para crianças, jovens, casais, né, e nesse momento natalino especialmente, e que, infelizmente, né, nas vésperas do Natal, as famílias das vítimas sentirão essa imensa dor no que era para ser um momento somente de alegrias. Então, nós naturalmente mobilizamos aqui, além do atendimento para as vítimas que foram impactadas e que estão sendo atendidas, né, as vítimas em terra, que são feridos, que estão sendo atendidos nos hospitais, também o atendimento psicológico, né, o Estado entra em campo disponibilizando estrutura para aqueles que foram afetados, né, e que têm seus, desde a pousada, a loja, o que foram impactados e que também estão sob choque neste momento por conta do que acaba de acontecer e das residências na imediação que também acabaram sendo impactadas. Então, esse é também um atendimento de saúde em que o Estado busca dar assistência e suporte para buscar aliviar a dor e dar a capacidade de superar um momento que foi chocante para todos. Mais 3 perguntas. Governador, quantos óbitos nós temos confirmado até o momento e quem são essas pessoas? E também, qual a área de atuação do empresário que estava pilotando a aeronave, se ele é empresário de Gramado e Canela também, ou somente em São Paulo? Bom, acho que os dados estão disponíveis, né, sobre a atividade que o empresário Luiz Cláudio Salgueiro Galeazzi tinha, era de São Paulo, não era do estado do Rio Grande do Sul. Essas informações acho que já estão disponibilizadas. A sua pergunta anterior era sobre o número de vítimas e, como eu disse, não havia, ao que a polícia aqui buscou, uma lista oficial emitida pelo transporte por conta de ser uma aeronave privada. A aeronave era do próprio, né, piloto, ou pilotava a aeronave, o proprietário da aeronave, com a sua família. Então não havia uma lista oficial, ele poderia, segundo me foi informado, nos protocolos, fazer a informação posterior, ou em voo mesmo, da lista de ocupantes da aeronave.
mas ela, poucos minutos depois de decolar, já não sustentou o voo e caiu. Então, não foi informado oficialmente. Como é que o Estado trabalha para identificar justamente, né, quem são essas vítimas? Houve o relato do sócio do proprietário da aeronave sobre quem seria aqueles que acompanhavam o proprietário, né? Foi checado essa lista com o hotel onde estavam hospedados e foram olhadas as imagens do próprio aeroporto, identificando o embarque da família na aeronave. Então, a partir desses dados é que chegamos a essa lista de 10 pessoas que, infelizmente, incluem crianças e jovens nesse grupo de passageiros. Então, são 10 vítimas e temos, como eu disse, 17 pessoas que foram em solo impactadas, 5 atendidas e liberadas, 12 ainda em atendimento, 2 delas em estado grave, que uma já está em transporte para Porto Alegre, para o Hospital Cristo Redentor, e a outra está por ser agora também transportada para o HPS de Porto Alegre, por meio terrestre também as duas, né? Até porque as condições de voo estão, né, pela neblina e pela chuva, prejudicadas para fazer o transporte aéreo, né, para esses pacientes. Bom dia, Mônica, do Jornal de Gramado aqui. Delegado, o senhor já sabe de que estado são essas 2 mulheres que estão ainda em estado grave? E eu gostaria também de verificar com o Corpo de Bombeiros e com o IGP, se pudessem detalhar um pouco mais sobre quais são os próximos passos agora no local do acidente, se existe uma previsão, então, de liberação ali da questão dos corpos e do local. Bom, é importante ressaltar, né, que o fato ocorreu há poucas horas, né? Então, o que nós temos apurado até o momento é que uma dessas vítimas era funcionária do estabelecimento, da pousada, tá? E a outra sim seria uma hóspede. Tá? Então, todas essas informações elas vão se confirmando, né? Evidentemente que se nós estamos aqui trazendo essas informações, é que nós já temos uma base, né, para poder dizer o que estamos dizendo. Em princípio, seriam essas, né, em estado grave, essas 2 pessoas. Né? E as outras que já foram mencionadas, hóspedes da pousada. E uma pessoa que estava em um veículo junto ao posto de combustíveis, né, provavelmente abastecendo. São essas as vítimas em solo. Então, os passos do IGP neste momento, nós estamos fazendo todo o levantamento de engenharia em relação ao incêndio, em relação a uma possível explosão que aconteceu, e paralelo ao nosso trabalho, nós temos a outra equipe do IGP fazendo o levantamento da posição onde se encontram as matérias orgânicas, os restos das vítimas, para identificarmos onde cada uma se encontra, e futuramente, depois o colega vai falar aqui com vocês sobre como vai ser feita a identificação. Nós precisamos também, depois, que o Corpo de Bombeiros nos libere certas estruturas que estão com risco de colapsar. Então, nós não podemos ainda adentrar naquelas regiões. São regiões que ainda estão, por efeito térmico, ainda estão quentes devido ao incêndio, ainda existe bastante fumaça. Então, nós estamos nesse passo do desenvolvimento do levantamento tecnológico de toda a área. Esse escaneamento 3D que foi falado, justamente ele garante a perpetuação do local para nós, para que a gente possa buscar informações, até mesmo dimensionais, reunião para divulgar nada. Se surgir alguma coisa, cada ou instituição vai levantar e vai fazer. Tá bom. Eu passo a palavra para ti para dizer isso. Descobrir as causas do que aconteceu com essa eles vão ficar ali na volta. Tá bom. E a gente vai fornecendo as informações gradativamente. Que fala para vocês como vai ser feito esse processo da identificação dessas vítimas. Bom,
o Paulo já detalhou aqui a parte de engenharia e o que a gente está fazendo para perpetuar esse local. Então, em paralelo com isso, uma preocupação muito grande na identificação dessas vítimas, né? Justamente para confirmar o que, enfim, o delegado e o governador já apontaram aqui com relação a quem seriam as vítimas dessa tragédia. A gente está utilizando o protocolo internacional de identificação de desastres em massa e seguindo essas diretrizes da Interpol na investigação. Então vai ser um trabalho demorado, evidentemente minucioso, mas a gente espera aí dar o máximo de esforços para concluir o mais breve possível. Em razão da posição final que ficou o corpo da aeronave, que ela ficou presa dentro do prédio, em razão de algumas questões estruturais que ainda estão pendentes ou quase caindo ali, nós vamos retirar todo esse material com bastante segurança, para dar nossa segurança, e após a retirada desse material, nós vamos tirar o corpo da aeronave e trazer ele para fora, quando então a perícia vai poder trabalhar de uma maneira mais segura, mais adequada, tem acesso pleno ao interior da aeronave. Ficou bastante destruído, porque não tinha feito. Muito obrigado a todos e atualizações, conforme forem ocorrendo, os órgãos de segurança do governo vão fazer os devidos registros, também no nosso site a gente está à disposição. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.